O Mundo de Sofia, romance da história da filosofia, de Joyce Gardner. Capítulo 6. O Destino. O adivinho tenta adivinhar algo que na verdade não dá para adivinhar. Enquanto lia sobre Demócrito, Sofia não tinha perdido de vista o portão de entrada da sua casa. Por via das dúvidas, resolveu dar mais um pulinho na caixa de correio. Quando abriu a porta da casa, encontrou na escada um pequeno envelope, e não deu outra. No lugar do endereço estava escrito Sofia Amundsen. Ele a tinha enganado. Bem hoje que ela tinha prestado tanta atenção à caixa do correio. O filósofo misterioso veio até a porta de sua casa por outro lado e simplesmente colocou a carta na escada antes de desaparecer novamente na floresta. Droga! Como é que ele sabia que logo hoje ela estaria prestando atenção à caixa de correio? Será que ele ou ela tinha visto Sofia na janela? Seja como for, ela estava contente por ter encontrado a carta antes que sua mãe voltasse para casa. Sofia voltou para o seu quarto e abriu o envelope branco, que estava um pouco úmido nas bordas e apresentava algumas marcas profundas. Por que seria? Havia dias tinha parado de chover. Na folha de papel lia-se: Você acredita no destino? As doenças são um castigo dos deuses? Que forças governam o curso da história? Se ela acreditava em destino? Não. Quer dizer, não muito. Mas ela conhecia um monte de gente que acreditava. Por exemplo, muitas das suas colegas liam diariamente o horóscopo das revistas. E se elas acreditavam em astrologia, acreditavam também em destino, pois os astrólogos acreditam que a posição dos astros no céu diz alguma coisa sobre a vida das pessoas na Terra. Se achamos que um gato preto que cruza nosso caminho pode nos trazer azar, então também é verdade que a gente acredita em destino, não é mesmo? E quanto mais pensava sobre o assunto, mais exemplos de crença no destino ela encontrava. Por que se diz bater na madeira, por exemplo? E por que a sexta-feira 13 era considerada um dia de azar? Sofia tinha ouvido falar que muitos hotéis não possuem quarto de número 13. Na certa, porque existem muitas pessoas supersticiosas. Superstição. Que palavra estranha é essa? Se a gente acredita no bom Deus, isso se chama ter fé. Mas se a gente acredita em astrologia ou na sexta-feira 13, o nome muda para superstição. Quem tinha o direito de chamar de superstição a crença de outras pessoas? Sofia estava certa de uma coisa: Demócrito não acreditava no destino. Ele era materialista. Ele só acreditava no átomo e no espaço vazio. Sofia tentou refletir sobre as outras duas perguntas. As doenças são um castigo dos deuses? Será que alguém ainda acreditava nisso hoje em dia? De repente, se lembrou de que muitas pessoas oram a Deus para curar-se. Ora, isto significa que para elas deve haver um dedo de Deus na decisão sobre quem deve adoecer e quem deve continuar sadio. A última pergunta era mais difícil. Sofia nunca tinha refletido sobre o que governa o curso da história. Não seriam as próprias pessoas? Se fosse Deus ou o destino, as pessoas não teriam livre-arbítrio. Essa história de livre-arbítrio levou Sofia a outro pensamento completamente diferente. Por que ela tinha de engolir esta brincadeira de gato e rato com o filósofo misterioso? Por que ela não podia escrever uma carta para ele? Ele ou ela, na certa, viria durante a noite e na manhã seguinte para colocar outra carta na sua caixa de correio. E por isso ela também deixaria uma carta para seu professor de filosofia. Sofia pôs as mãos à obra. Ela achou muito difícil escrever para uma pessoa que jamais tinha visto. Ela não sabia nem mesmo se estava escrevendo para um homem ou para uma mulher. Também não sabia se a pessoa era jovem ou velha. Além disso, essa pessoa poderia ser alguém que Sofia conhecesse. Em meio a todas essas perguntas, Sofia conseguiu redigir a seguinte carta: Prezado senhor filósofo, todos aqui em casa estão gostando muito do seu generoso curso de filosofia por correspondência. O que nos incomoda, porém, é que não sabemos quem o senhor é. Pedimos-lhe, então, que se identifique com seu nome completo. Como recompensa, o senhor está convidado a vir tomar uma xícara de café aqui em casa, de preferência quando mamãe não estiver. Ela trabalha de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, às 7h30 às 17 horas. Eu mesmo vou à escola durante esse período, mas chego em casa às 2h15, exceto às quintas. Além disso, sei fazer café muito bem. Desde já lhe agradeço. Saudações cordiais,
de sua dedicada aluna Sofia Mundsen, 14 anos. Bem embaixo da página, escreveu: "Peço-lhe que me responda assim que possível." Sofia achou sua carta muito solene, mas não era fácil escolher as palavras para escrever a alguém sem rosto. Colocou a carta no envelope cor-de-rosa e o fechou. No envelope escreveu: "Ao senhor filósofo." O problema era saber como deixar a carta para ele na caixa de correio sem que sua mãe a encontrasse. Ela tinha que esperar a mãe entrar em casa para depois colocar a carta na caixa de correio. Ao mesmo tempo, não podia esquecer de olhar a caixa na manhã seguinte, bem cedo, antes de o jornal chegar. Se durante a noite não chegasse nenhuma carta para ela, teria de recolher o envelope cor-de-rosa. Por que tudo tinha que ser tão complicado? Naquela noite, embora fosse sexta-feira, Sofia foi bem cedo para o seu quarto. Sua mãe tentou convencê-la a ficar mais um pouco, oferecendo-lhe pizza e dizendo que ia passar um filme policial na televisão. Mas Sofia disse que estava muito cansada e queria ler um livro na cama. Enquanto sua mãe estava grudada na TV, Sofia saiu sem ser notada e foi colocar a carta na caixa de correio. Sua mãe estava visivelmente preocupada. Desde a história do coelhinho e da cartola, ela tinha passado a conversar com Sofia num tom totalmente diferente. Sofia não queria deixá-la mais preocupada ainda, mas agora precisava ir para o seu quarto a fim de poder ficar observando a caixa de correio. Por volta das 11 horas, quando sua mãe passou pelo seu quarto, Sofia estava na janela olhando a rua lá embaixo. "Por acaso você não está vigiando a caixa de correio, está?" perguntou sua mãe. "E se estiver?" "Acho que você está realmente apaixonado, Sofia, mas se ele vier colocar outra carta, certamente não vai fazê-lo no meio da noite." Deus do céu, Sofia já não estava aguentando mais essa história besta de paixão, mas ela precisava deixar a mãe continuar acreditando que aquilo tudo era verdade. "Foi ele quem contou para você aquela história sobre o coelhinho e a cartola?" perguntou sua mãe. Sofia concordou com a cabeça. Ele não toma drogas, toma?" A pergunta da mãe deixou Sofia realmente com pena dela. Não era justo continuar vendo-a tão preocupada e não fazer nada. Se bem que, por outro lado, era uma tremenda besteira achar que alguém estivesse envolvido com drogas só por causa da história do coelhinho e da cartola. Às vezes os adultos eram mesmo muito tolos. Sofia virou-se e disse: "Mamãe, prometo à senhora que nunca vou experimentar essas coisas. E fique tranquila, ele também não toma drogas. Ele se interessa por filosofia." "Ele é mais velho que você?" Sofia negou com a cabeça. "Tem a mesma idade?" Dessa vez, Sofia concordou com a cabeça. "Estou certa de que é um rapaz muito bom, minha querida. E agora acho que você deveria tentar dormir." Mas Sofia ainda ficou muito tempo ali olhando a rua. Por volta de 1 hora da madrugada, estava tão cansada que tinha dificuldade em manter os olhos abertos. E já ia se deitar quando de repente viu uma sombra que saía da floresta. Lá fora estava muito escuro, mas na luz que dava para reconhecer a silhueta de uma pessoa. Era um homem, e Sofia achou que já tinha certa idade. De qualquer forma, ele não tinha a mesma idade dela. Ele usava uma boina ou coisa parecida. A certa altura, pareceu-lhe que ele olhava para cima da casa, mas Sofia havia apagado as luzes. O homem foi até a caixa de correio e colocou um grande envelope. E nem bem acabara de fazê-lo, descobriu a carta de Sofia. Enfiou a mão na caixa de correio e pegou o envelope. Pouco depois, já estava de volta ao lugar de onde tinha surgido. Tomou a trilha que entrava pela floresta e desapareceu. Sofia sentiu o coração bater acelerado. Por ela, teria saído de camisola atrás dele. Mas não se atreveria a sair no meio da noite atrás de um estranho. Uma coisa, porém, era certa. Sofia tinha que ir buscar a carta. 1 minuto depois, desceu as escadas sem fazer barulho. Abriu cuidadosamente a porta e foi até a caixa de correio. Não demorou e estava de volta ao seu quarto com a carta nas mãos. Sentou-se na cama e prendeu a respiração. Passados alguns minutos, como nada se movia na casa, abriu o envelope e começou a ler. É claro que ela não podia esperar uma resposta para sua carta. Se ele fosse rápido, a resposta só viria amanhã pela manhã. O destino. Bom dia mais uma vez, minha cara Sofia. Por precaução, quero dizer expressamente que você nunca deve tentar me seguir. Nós nos encontraremos algum dia,
mas sou eu quem vai estabelecer quando e onde isso deve acontecer. É isto. Você não vai querer ser desobediente, vai? Bom, vamos retomar o tema de nossos filósofos. Vimos como eles tentaram encontrar explicações naturais para as transformações da natureza e que, antes deles, tais transformações eram explicadas pelos mitos. Mas também em outras áreas era preciso tirar do caminho antigas superstições, e podemos constatar isso tanto no que diz respeito à saúde e doença, quanto no que se refere à política. Nesses dois domínios, os gregos tinham sido absolutamente fatalistas até então. Ser fatalista significa acreditar que tudo que vai acontecer já está determinado previamente. E esta noção pode ser encontrada no mundo todo, tanto hoje quanto em qualquer outro momento da história. Aqui no norte da Europa, as sagas de famílias irlandesas, por exemplo, nos revelam uma forte crença na providência. Entre os gregos, bem como em outros povos, também encontramos a noção de que os homens são capazes de ver o seu destino através de diferentes oráculos. Isto significa que o destino de um homem ou de um estado pode ser previsto de diferentes formas e interpretado a partir de certos presságios. Até hoje, muita gente acha possível ler a sorte nas cartas do baralho, nas mãos das pessoas ou nas estrelas do céu. Também é muito comum a leitura da sorte no café que sobra no fundo da xícara depois que alguém o bebeu. Talvez este resto de café forme no fundo determinada imagem, um desenho, e é claro que, para enxergá-lo, precisamos contar com a ajuda de nossa imaginação. Se este desenho se parece com o carro, isso talvez signifique que a pessoa que bebeu o café logo vai fazer uma longa viagem de carro. Vemos que o adivinho tenta adivinhar algo que de fato não pode ser adivinhado. Isto é típico da arte de prever o futuro. E justamente porque é tão vago aquilo que essas pessoas preveem, em geral, é muito difícil rebater o que o adivinho nos diz. Quando olhamos o céu estrelado, o que vemos é um verdadeiro caos de pontinhos luminosos. Não obstante, ao longo da história, muitas pessoas acreditaram que as estrelas podiam nos dizer alguma coisa sobre a nossa vida na Terra. Até hoje, existem muitos políticos que pedem conselhos a astrólogos antes de tomar decisões importantes. O oráculo de Delfos. Os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos era capaz de lhe dizer coisas sobre seu destino. Em Delfos, o deus do oráculo era Apolo. Ele falava através de sua sacerdotisa, Pítia, que ficava sentada num banquinho colocado sobre uma fenda na terra. Desta fenda subiam vapores inebriantes, que colocavam Pítia numa espécie de transe, e isto era necessário para que ela se tornasse o meio pelo qual Apolo falava. Quem vinha a Delfos primeiro fazia suas perguntas para os sacerdotes locais, que depois iam consultar Pítia. A sacerdotisa do oráculo lhes dava uma resposta, que era tão incompreensível ou tão ambígua que os sacerdotes tinham que interpretá-la para os consulentes. Dessa forma, os gregos podiam se valer da sabedoria de Apolo, que para eles era o deus que sabia de tudo, tanto do passado quanto do futuro. Muitos chefes de Estado não ousavam entrar numa guerra ou tomar decisões importantes sem antes consultar o oráculo de Delfos. Dessa forma, os sacerdotes de Apolo eram quase como diplomatas ou conselheiros, que possuíam um profundo conhecimento do povo e do país. No templo de Delfos havia uma famosa inscrição: "Conhece-te a ti mesmo". E ela ficava ali para lembrar aos homens que eles não passavam de meros mortais e que nenhum homem pode fugir de seu destino. Entre os gregos, contavam-se muitas histórias de pessoas que tinham sido apanhadas por seus destinos. Ao longo do tempo, uma série de peças, as tragédias, foi escrita sobre essas trágicas personalidades. O exemplo mais conhecido é a história do rei Édipo, que, na tentativa de fugir do seu destino, acaba correndo ao seu encontro. A ciência da história e a medicina. Para os antigos gregos, não apenas a vida dos indivíduos era determinada pelo destino. Eles achavam que todo o desenrolar da história do mundo também era determinado pelo destino. Assim, os gregos acreditavam, por exemplo, que o desfecho de uma guerra deveria ser atribuído a uma intervenção divina. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que os acontecimentos históricos são governados por Deus ou por outras forças místicas.
Mas enquanto os filósofos gregos tentavam encontrar explicações naturais para os processos da natureza, formava-se pouco a pouco uma ciência da história, cujo objetivo era encontrar causas naturais para o curso da história universal. O fato de um Estado perder uma guerra não mais era atribuído ao desejo de vingança dos deuses. Os historiadores gregos mais conhecidos foram Heródoto, 474 a 424 AC, e Tucídides, 460 a 400 AC. Os gregos dos primeiros tempos também responsabilizavam os gregos pelas doenças, os deuses pelas doenças. Assim, as doenças contagiosas frequentemente eram vistas como um castigo dos deuses. De outro lado, os deuses também podiam curar as pessoas, bastando para isso que lhes fosse feito o sacrifício apropriado. Essa ideia não é típica apenas dos gregos. Em tempos mais recentes, antes que a moderna ciência da medicina se desenvolvesse, era muito comum ouvir que as enfermidades tinham uma causa sobrenatural. A palavra influenza, que empregamos até hoje, significava originalmente que alguém estava sob a influência maligna dos astros. Ainda hoje, muitas pessoas no mundo todo consideram doenças como a AIDS, por exemplo, um castigo de Deus. Além disso, muitos acreditam que uma pessoa enferma possa ser curada por meios sobrenaturais. Enquanto os filósofos gregos enveredavam por um caminho de reflexão absolutamente novo, surgiu também uma ciência médica grega, cujo objetivo era buscar explicações naturais para a saúde e a doença. Supõe-se que essa ciência médica grega foi fundada por Hipócrates, que nasceu na ilha de Cos por volta do ano de 460 AC. De acordo com a tradição médica de Hipócrates, os meios mais eficazes para prevenir as doenças eram a moderação e um modo de vida saudável. Por consequente, a saúde seria o estado natural do homem. Quando a doença aparece, isto significa que a natureza saiu dos trilhos, devido a um desequilíbrio corporal ou anímico. O caminho para a saúde do homem está na moderação, na harmonia e na mente sã em corpo são. Hoje em dia ainda se fala muito na ética médica. Isso significa que o médico deve exercer sua profissão segundo certas diretrizes éticas. Por exemplo, um médico não deve receitar a pessoas sadias medicamentos que causem dependência. Além disso, o médico deve manter o sigilo profissional, não transmitindo a outras pessoas as informações que um paciente lhe deu sobre seu estado. Todas essas ideias remontam a Hipócrates. Ele fazia seus alunos prestarem um juramento, conhecido até hoje como juramento de Hipócrates dos médicos. Por Apolo, o médico, e por Asclépio, por Hígia e Panaceia, e por todos os deuses e deusas, a quem proclamo como minhas testemunhas, juro cumprir o meu dever e manter esse juramento com todas as minhas forças e todo o meu discernimento. Tributarei a meu mestre de medicina igual respeito que a meus progenitores, repartindo com ele meus meios de vida e socorrendo-o em casos de necessidade. Tratarei seus filhos como se fossem meus irmãos, e se for sua vontade aprender essa ciência, eu lhes ensinarei desinteressadamente e sem exigir recompensa de qualquer espécie. Instruirei com preceitos, lições orais e demais métodos de ensino os meus próprios filhos e os filhos de meu mestre, e além deles, somente os discípulos que me seguirem sob empenho de suas palavras e sob juramento, como determina a praxe médica. Aviarei minhas receitas de modo que sejam do melhor proveito para os enfermos, livrando-os de todo mal e da injustiça, para o que dedicarei todas as minhas faculdades e conhecimentos. Não administrarei a pessoa alguma, ainda que isso me seja pedido, qualquer tipo de veneno, nem darei qualquer conselho nesse sentido. Da mesma forma, não administrarei a mulheres grávidas qualquer meio abortivo. Guardarei sigilo e considerarei segredo tudo que vir e ouvir sobre a vida das pessoas durante o tratamento ou fora dele. Quando acordou na manhã de sábado, Sofia pulou da cama. Será que tinha sido um sonho ou ela tinha mesmo visto o filósofo? Enfiou a mão debaixo da cama à procura de alguma coisa. Sim, lá estava o envelope que tinha sido entregue aquela noite. Sofia lembrou-se ainda de tudo que tinha lido sobre a crença dos gregos no destino. Não tinha sido um sonho, portanto. Sofia levantou-se e olhou debaixo da cama.
Puxou todas as folhas datilografadas que estavam lá embaixo. Sofia levantou-se e olhou debaixo da cama. Puxou todas as folhas datilografadas que estavam lá embaixo. Mas o que era aquilo? Lá no fundo, perto da parede, havia alguma coisa vermelha. Uma encharpe, talvez? Sofia enfiou-se debaixo da cama e conseguiu alcançar uma encharpe de seda vermelha. Uma encharpe que ela nunca tinha visto. Examinou-a cuidadosamente e não conseguiu conter uma exclamação de espanto quando leu o nome Hilde escrito perto da bainha. Hilde! Mas quem seria essa Hilde? Como era possível que seus caminhos se cruzassem dessa forma?